Item número: SCP-260. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. A localização e o alvo atuais de SCP-260 devem ser rastreados por funcionários da Fundação. O alvo atual deve ser realocado entre e. Devido à natureza do terreno intermediário, sempre que SCP-260 se aproximar do local. Descrição: SCP-260 parece ser uma pequena rocha clástica cuja composição exata é desconhecida. Ela possui formações semelhantes a fenocristais que a identificam como uma forma de brecha ígnea. Em uma das partes maiores e mais lisas da superfície está inscrito o nome de um ser humano, transliterado para o cirílico, que muda com o tempo em intervalos bem definidos. SCP-260 mantém movimento contínuo ao longo de uma geodésica em todos os objetos que se encontram entre ele e o indivíduo atualmente nomeado na pedra, doravante e o alvo. Sua velocidade no vácuo através de uma superfície sem atrito foi estimada em aproximadamente 1,22 cm por segundo, mas geralmente ele se move muito mais lentamente devido ao atrito atmosférico e superficial. Uma estimativa precisa é impossível, visto que SCP-260 é conhecido por grudar na superfície de qualquer objeto em que esteja localizado no momento, evitando sua deposição em vácuo puro. SCP-260 não experimenta efeitos perceptíveis de erosão pelos objetos pelos quais se move. Testes demonstraram que a pedra possui resistência à compressão e elasticidade extremamente altas, superando as pressões exercidas sobre ela por tiros e prensas tensoras. Devido ao movimento contínuo da pedra, experimentos sérios sobre a sensibilidade química ou térmica não foram conduzidos. No entanto, é duvidoso que tal experimentos teriam sucesso, já que a composição da pedra sugere que ela já passou por condições de alta temperatura. Após o contato superficial com o alvo, todas as tentativas de remover ou realocar o alvo ou SCP se tornam inúteis. SCP-260 começa a penetrar no corpo do alvo na direção do tórax a uma velocidade de aproximadamente 0,5 cm por segundo. Todos os órgãos ao longo do caminho do SCP são pulverizados. Assim que os sinais vitais do alvo cessam, a pedra imediatamente sai do corpo pelo caminho mais curto, após o que o nome de um novo alvo aparece no mesmo espaço do nome anterior, e recomeça o movimento. Tipicamente, o novo alvo é a pessoa mais próxima da pedra no momento em que ela sai do corpo, mas algumas variações ocorreram. Consulte o adendo para obter mais informações. Adendo. Registro de teste. Os cenários a seguir foram construídos como medidas preventivas potenciais para conter SCP-260. Cenário 1. SCP-260 foi atraído para uma cela de concreto cúbica e trancado dentro. Resultado. Ao alcançar a borda do chão e escalar metade da parede, SCP-260 cessou o movimento. Observadores o descreveram como oscilando por alguns segundos entre sua coloração natural e uma negativa fotográfica, após o que ele desapareceu. O alvo atual expirou logo em seguida. Uma autópsia revelou a presença da pedra no tórax do alvo, tendo perfurado a aorta e a artéria pulmonar. Alguns segundos após a descoberta, o nome do doutor, que realizou a autópsia, apareceu na pedra e ele foi imediatamente evacuado para um local mais seguro. Cenário 2. SCP-260 foi atraído para um cilindro rotativo oco e aberto montado em um suporte fixo, doravante referido como uma roda gerbil, com seu alvo atual colocado fora do cilindro, com o objetivo de permitir que o SCP continue seu movimento enquanto simultaneamente o retarda com um mínimo de esforço. Resultado. Após 57 horas e 22 minutos, SCP-260 cessou o movimento. Os eventos que se seguiram corresponderam bastante aos resultados do cenário 1. Não foi realizada uma autópsia e foi ordenada a observação do cadáver nas 72 horas seguintes. Seguiram-se queixas sobre o falecido. Com 9 horas de observação, perfurações foram observadas no peito do cadáver, seguidas pelo surgimento total de SCP-260 na hora seguinte. Depois de permanecer parado por 47 minutos, o SCP começou a se mover em direção a um dos observadores, que foi transferido para outra sala para estudo continuado.
Nota 1. Este parece ser o comportamento normal da pedra quando ela não é removida do alvo após a morte. Outros experimentos confirmaram que a penetração de um caixão de madeira em 1,8 metros de solo requer um pouco mais de 72 horas. Nota 2. Devido ao fracasso deste método de contenção, não é recomendado que SCP-260 seja utilizado como fonte de energia. Cenário 3. SCP-260 foi atraído para uma esfera de plástico lisa, transparente e oca, doravante bola de Hamster. Resultado: embora a SCP-260 tenha sido impedido de escalar paredes e impedido de se teletransportar, o movimento do alvo permitiu que o SCP contornasse vários obstáculos e ela não o impediu de começar a penetração uma vez que a bola de Hamster entrou em contato físico com o alvo. Neste ponto, o alvo entrou em pânico e tentou deixar as instalações, mas foi detido e exterminado por agentes da Fundação. SCP-260 piscou como antes, mas imediatamente passou a ter como alvo o agente, que atirou no alvo, e mudou o movimento de acordo. O agente foi removido das proximidades e a bola de Hamster foi destruída por tiros. SCP-260 ficou ileso. Nota: antes do extermínio do alvo, a bola de Hamster contendo o SCP-260 caiu da borda de um barranco durante sua perseguição. Observadores observaram que a bola caiu normalmente, em vez de agarrar a parede e manter sua velocidade como o SCP-260 normalmente faz, e reteve seu impulso no fundo, fazendo com que SCP-260 seguisse o alvo em velocidades muito mais altas. O agente foi dispensado de suas funções e está atualmente sujeito a transporte entre sítios na costa da Ásia e América do Norte, a fim de manter SCP-260 em uma geodésica no fundo do Oceano Pacífico que atravessa a Challenger Deep.